Livro de Números, amém? No capítulo 14. Pentateuco, os livros escritos por Moisés. Amém, irmãos? Antes de lermos, irmãos, vocês sabem que a gente começou no capítulo 13, falando a respeito da reunião em que Moisés fez de 12 homens, amém? Um homem de cada tribo, de cada família de Israel, para que eles fossem vigiar, espiar a terra, amém? A intenção, irmãos, é que eles trouxessem um relatório a respeito daquilo que eles veriam, amém? A respeito da terra que Deus os prepararia para tomar posse dela, amém? Aliás, esse é o objetivo que Deus os fez sair do Egito, para que eles tomassem posse da terra. Então, diante da terra, irmãos, depois dessa caminhada pelo deserto, eles param diante da fronteira e Moisés organiza então essa missão com o objetivo de olhar a terra, de vigiar ela, de espiar a terra, de trazer informações, coletar informações a respeito daquilo que eles teriam que encarar e daquilo que eles tomariam posse, né, das bênçãos, dos bens da terra. Amém? Então essa equipe, irmãos, essa equipe de 12 homens vai e vigia, sobe as montanhas, vigia, espia os habitantes da terra, o poderio militar deles, dos gigantes que eles teriam que enfrentar por 40 dias. Amém? A Bíblia diz que eles voltam então, irmãos, com o relatório da terra. E obviamente, irmãos, o relatório que eles trariam a respeito da terra seria nada mais, nada menos que a perspectiva que eles teriam a respeito dela. Amém? Eles passariam aquilo que eles viram. Amém? Tanto que na semana passada nós começamos a falar a respeito das duas perspectivas, irmãos. 10 destes homens que foram separados tiveram uma perspectiva, enquanto 2 tiveram outra. Amém? Isso já ficou bem claro, né, irmãos? Amém? Então eu comecei a falar na semana passada a perspectiva dos 10 homens, da maioria, que era uma perspectiva extremamente carnal, que era uma perspectiva de quem apenas confia em si mesmo. Amém? Amém, irmãos? Vocês lembram disso? Hoje eu quero mostrar para vocês então o resultado dessa perspectiva deles, irmãos. O quanto isso afetou aqueles que receberiam o relatório. 10 destes homens voltaram da missão, irmãos, difamando a promessa. 10 deles voltaram falando mal daquilo que Deus tinha prometido, daquilo que Deus daria a eles. E por óbvio, irmãos, isso impactou aqueles que receberiam a informação. Quem? O povo. As suas famílias. Lembrando, eram 10 homens de 10 tribos, líderes das suas casas. A visão que eles tiveram a respeito da terra, irmãos, e a atitude que eles tiveram ao falar da perspectiva deles, afetou o povo e causou um resultado, causou uma consequência: rebelião. Amém? Rebelião. Repita assim comigo: rebelião do povo. Amém, irmãos? Então leia comigo. É a consequência então, irmãos, o peso dessa visão deles a respeito da terra. Capítulo 14, a partir do verso 1. Então toda a comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos a noite toda. Olha de cara a reação deles, irmãos. Eles vieram, como a gente viu na semana passada, e difamaram a terra. Falaram mal dela, disseram que eles não teriam capacidade. Eles deixaram de confiar no Senhor, tiraram o Senhor da jogada e disseram: nas nossas próprias custas nós não conseguiremos, é melhor voltar atrás, é melhor voltar ao Egito. E a reação do povo, irmãos, aqui no capítulo 14, o verso 1 é muito clara do que vai vir adiante. Leia de novo comigo. A comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Repita comigo: Moisés e Arão. Eles disseram: se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos no combate? Nossas esposas serão capturadas como prisioneiros de guerra. E as crianças também, né? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito.
Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Amém? A falta de fé, irmãos, a falta de fé em Deus, de confiança no Senhor, daqueles homens que tinham sido separados para guiar, eles eram líderes, irmãos, e estava sobre eles uma responsabilidade. Repita comigo, responsabilidade. Amém. Eu quero que você encarne essa mensagem, irmãos, porque há uma responsabilidade sobre você também. Amém? Especialmente aqui, irmãos, dos chefes de família, dos pais, das mães. Amém, irmãos? Amém? Você tem uma responsabilidade sobre a sua casa. A visão que você tem a respeito do seu Deus vai impactar o seu lar. Você precisa saber disso. O que você fala a respeito do Senhor, as suas atitudes para com o Senhor, fala a respeito daquilo que você pensa dele. Amém? Dos jovens que estão aqui também. O que vocês pensam do relacionamento de vocês diz respeito a Deus também. Amém? A forma como vocês agem, como vocês se colocam, até dos mais novos. Amém? Isso diz respeito a respeito do Deus que você serve. Qual é a visão que vocês têm deles? Irmãos, eles tinham uma responsabilidade. E como liderança eles podiam contagiar aqueles que eles lideravam. Eles eram pais de família, irmãos. Eles voltaram da missão difamando a terra. 10 deles voltaram simplesmente falando mal daquilo que Deus tinha prometido dar a eles. E é óbvio, irmãos, isso afetou negativamente a casa deles. Imagina, 10 daqueles homens voltaram da missão com um relatório falando extremamente mal da promessa, daquilo que Deus tinha prometido. É óbvio, irmãos, que o resultado, a consequência, impactaria aqueles que ouviram. As suas mulheres, as suas crianças, os seus amigos estavam ouvindo o relatório dizendo: por que a gente não ficou em casa? Por que a gente não ficou no Egito? Não seria melhor morrer na escravidão? Não seria melhor morrer de fome? Saiba de uma coisa, irmãos, você tem uma responsabilidade sobre isso. Aquilo que você pensa do seu Deus, aquilo que você pensa das promessas, aquilo que você pensa da vida eterna, irmãos, vai impactar aqueles que estão à sua volta. Amém? Lideranças, irmãos, são assim. Todo aquele que recebeu algo do Senhor, irmãos, é chamado de sacerdote. Amém? Você é um ministro do Senhor, você é um ministro do Evangelho. Não somente na sua vida, não somente a respeito dos seus, mas a todos que estão na sua volta, você é um ministro do Senhor. Há uma responsabilidade, irmãos. Você recebeu algo grande, Ele te deu um tesouro. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele te deu algo importantíssimo, meu irmão, para que você pudesse refletir, para que você pudesse mostrar ao mundo. Então há uma responsabilidade sobre você. Tem algo grande sobre você. Tem a promessa de Deus, o selo, a promessa, o Espírito Santo, o Evangelho habitando dentro do seu vaso de barro. Você precisa refletir a imagem do Senhor. Amém? Como se canta naquela canção que eu já falei para vocês, deveria ter um ponto de interrogação naquela canção, perguntando: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor? Não deveria ser uma afirmação, deveria ser uma pergunta para o ouvinte. Você é, por acaso, um espelho? Você tem sido realmente um espelho? Aqueles homens, irmãos, não refletiram a vontade de Deus, não refletiram a perspectiva de Deus, eles refletiram apenas a sua vontade. Eles refletiram apenas a sua fragilidade. Eles transmitiram para Deus as suas fraquezas. Isso contagiou o povo, irmãos. A reação do povo ao ouvir o relatório negativo, irmãos, já no verso 1 eu parei para você perceber isso, irmãos, impacta. A falta de fé daqueles homens causa um impacto neles. Eles começaram a chorar, e a Bíblia diz que eles ficaram em pranto a noite toda. Pense bem, irmãos, se você tivesse essa responsabilidade e você voltasse para casa difamando aquilo que Deus estava querendo te dar, qual seria o impacto sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre as crianças, sobre os amigos? Pense nisso, irmãos. Foi isso que eles voltaram fazendo. Eles lamentaram a respeito da terra. Eles falaram mal dela, irmãos. E sabe qual foi a reação do povo? Eles deveriam, irmãos, ter se prostrado e começado a orar, começaram a clamar ao Senhor. Mas o que eles fizeram? Lamentaram, murmuraram. Esse povo aqui é muito murmurão, irmãos.
Quando você começa a ler Êxodo lá, depois do capítulo 10, a partir do capítulo 15, eu tenho até na minha outra Bíblia, irmãos. Quando começo a leitura no início do ano, por exemplo, eu tenho anotado a primeira, a segunda, a terceira murmuração deles, e assim vai. Desde que eles saíram do Egito, eles só murmuravam, eles só lamentavam, eles só reclamavam, como se estivesse bom na escravidão. Diante da promessa, irmãos, mais perto, o mais próximo possível que eles estavam até então, eles começaram a murmurar novamente contra o Senhor, contra Moisés, e começaram a dar desculpas. Já estava todo comprometido, irmãos, todo o povo já estava comprometido. Com aquela visão, com aquela perspectiva, isso contagiou eles. Eles estavam frustrados. Amém? Isso, irmãos, é um reflexo da falta de fé daqueles que foram separados para liderar. Daqueles que foram separados para ir numa missão em direção à promessa. Eles vieram com uma perspectiva negativa, irmãos. Eles tiraram Deus da jogada. E só o que restou foi lamentação. Só o que restou foi murmuração. Só o que restou foi a rebelião, irmãos. O povo se rebelou novamente contra o Senhor. E como eu disse aqui na primeira semana, irmãos, a partir daqui começa o estopim, a gota d'água para com o Senhor. Deus se cansa deles. A partir do capítulo 15 você vai ver, na verdade já no capítulo 14, irmãos, a Bíblia diz que Deus ordena que eles deem meia volta. Vocês não vão entrar. Irmãos, eles estavam diante da terra. Deus fez com que eles voltassem. E a partir de agora, eles começam então a jornada de 40 anos no deserto. Fruto de uma perspectiva mundana, negativa. Você acabou de cantar aqui, irmãos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E essa canção é o tipo de canção que você tem que olhar para o Senhor, irmãos. Você tem que olhar para o alto. Essa deve ser a sua perspectiva. Porque tudo, irmãos, está desmoronando ao nosso redor. Esse mundo vai de mal a pior. Amém? Amém, misericórdia? Mas está, irmãos, está indo de mal a pior. Se você focar no mundo, irmãos, você se perde. Se você tirar os olhos do Senhor, você se perde. Você vai junto, eles te puxam. Se você tirar a perspectiva do céu de que Ele vai preservar a sua fé e a sua salvação até o fim, até o dia que o Senhor Jesus então rasgar os céus, se você perder essa perspectiva, irmãos, você vai começar a lamentar, vai começar a murmurar e vai se rebelar contra o Senhor. E vamos ver então, irmãos, contra quem eles se levantaram. Primeiramente, contra Moisés e Arão. O que Moisés e Arão representavam, irmãos? A liderança. Amém? Moisés, especialmente, irmãos, era o legislador deles. Ele estabeleceu as leis. Amém? Ele revisionava as leis, ele fiscalizava as leis, ele julgava entre o povo, porque você sabe muito bem, irmãos, Moisés é uma figura de Cristo, amém? Aquilo que Cristo seria quando viesse ao mundo. Primeira coisa que eles fizeram, irmãos, foi se levantar contra Moisés e Arão, contra a liderança que Deus tinha estabelecido sobre eles, irmãos. E é interessante esse comportamento do povo a partir do verso 2 aqui, irmãos. Ao ouvir aquele relatório negativo, ao ouvir a perspectiva negativa, irmãos, eles não reclamaram da falta de fé dos espias. Eles reclamaram com Moisés e Arão. Aqueles homens, irmãos, estavam tremendo de medo, covardes. Eles voltaram que nem covardes, irmãos. O povo não reclamou deles, o povo reclamou de Moisés e Arão. Você consegue perceber isso? Você consegue entender isso, irmãos? Tinha 10 homens diante deles, extremamente medrosos, com falta de fé e confiança no Senhor. Em nenhum momento eles reclamaram deles. Eles se levantaram contra a liderança. Moisés e Arão estavam ali, irmãos, sob o comando do Senhor. Tudo aquilo que eles falavam ao povo, as ações, a forma como eles geriam aquele povo no deserto, aquela multidão, irmãos, tudo era debaixo do comando do Senhor, das ordens do Senhor, dos mandamentos. Amém? Deus tinha capacitado Moisés, irmãos. Amém? Eles estavam ali liderando sobre o comando do Senhor. E aquele povo, irmãos, não se incomodou com a falta de fé daqueles espias. Eles foram direto no alvo mais fácil. Moisés
e Arão. E é interessante aqui, irmãos, a falta também de noção de gratidão deles. Deus tinha usado aqueles dois homens, Moisés e Arão chegaram diante de Faraó, irmãos, que os escravizava, que os oprimia. Aqueles dois homens chegaram diante do líder da maior população, do maior país da terra naquele momento, à época, irmãos. Com autoridade, com ousadia. Mas aquele povo sempre diante da dificuldade, irmãos, se levantava contra eles. Sempre se levantava contra eles. E aqui fica uma pergunta, irmãos. Como você reage diante da dificuldade? Quando você vê que se aproxima a dificuldade, quando você vê que se aproxima a perseguição, ou a batalha, ou a luta, seja o que for, irmãos, como você reage? Quando determinado problema se apresenta, irmãos, quem você tem culpado? Me diga, quem você tem culpado? Se lembre do jardim do Éden, irmãos. Quando Deus interrogou o homem e a mulher, eles culparam uns aos outros, culparam o Senhor, culparam até Satanás, para tentar se esquivar da culpa. Eles tinham errado, eles tinham falhado, eles cederam à tentação e saíram culpando todo mundo. Mas não olharam para si. Não perceberam que a sua perspectiva a respeito de Deus, a respeito de Satanás, a respeito da árvore da vida estava errada. Não, eles resolveram culpar alguém. Como você tem reagido, irmãos? Aquele povo rebelde se sentia muito bem com a incredulidade daqueles homens. Eles estavam tão acomodados e tão frustrados naquilo ali, irmãos, que eles viam 10 covardes diante deles. E eles se sentiam bem com aquilo. Eles se sentiam bem com o conformismo deles, irmãos. Grandes coisas. Sabe, irmãos? Nunca se levante contra alguém que cobra algo de você, que espera algo melhor de você. Nunca faça isso. Amém? Vou repetir. Não faça isso. Se alguém cobra algo de você, irmãos, é porque há uma preocupação que você possa dar algo melhor, que você possa frutificar. Você tem capacidade para isso, afinal de contas, você recebeu o Espírito Santo da promessa. Irmãos, todo o trabalho deles aqui era descansar no Senhor, apenas confiar no Senhor. É óbvio, irmãos, eles eram um povo menor que os outros, eles não tinham tanta capacidade de guerra que os outros, mas era Deus quem daria a vitória, era Deus quem os possibilitaria, que os capacitaria, irmãos. Quem você tem culpado diante das dificuldades? Moisés era apenas um representante de Deus naquele momento, irmãos, poderia ser qualquer outro. Amém? Como se levantou outros. No período dos juízes se levantou Sansão, Gideão, se levantou outras pessoas, irmãos. E você percebe quando você vai ler o livro de Juízes, a Bíblia diz que Deus levantou fulano, deu vitória para o povo. Passou um tempo, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O livro de Juízes é inteiro assim, irmãos. Deus levantava alguém, capacitava aquele alguém, fazia algo importante, passava um tempo e o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia se repete várias vezes. Nós precisamos agir, irmãos, como quem tem fé. Sabe por quê, irmãos? Quem que é o nosso representante maior agora? Não é Moisés, não sou eu, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o seu representante, irmãos. O crente que naufraga na fé não pode culpar Jesus Cristo. Moisés errou muitas vezes com eles, irmãos. Moisés falhou, ele era homem, mas Jesus Cristo não falha. Toda vez que você, diante da dificuldade, resolve culpar alguém, irmãos, você na verdade está culpando o seu Senhor. Você na verdade está culpando o seu representante, aquele que passou à frente de você.
Nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. Não podemos colocar a culpa sobre Jesus. Ele nos capacitou com fé, com ousadia para vencer. Amém? No verso 2, irmãos. Leia comigo novamente. No verso 2. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito ou aqui mesmo no deserto, diziam eles. Irmãos, tem um episódio do Chaves. O Chaves fala uma frase muito interessante. Ele diz assim: antes morrer do que perder a vida. Quem já ouviu essa frase? Parece não ter sentido nenhum, irmãos, mas ela tem um sentido, sim. Antes morrer do que perder a vida. Saiba, irmãos, que há motivos pelos quais você pode perder a vida e que vale a pena. Amém? Você tem motivos, sim, pelos quais você pode cogitar perder a sua vida. Morrer, desculpa. Tem motivos que valem a pena, irmãos. Eles preferiam morrer na escravidão do Egito, ou na escassez, da falta de comida e na falta de água do deserto, irmãos, do que lutar, do que empenhar a sua honra e a sua vida numa batalha. Amém? Eles estavam dispostos a perder a vida no Egito, irmãos, debaixo do jugo de Faraó. Eles estavam dispostos a perder a vida no deserto, como um povo derrotado. Mas não estavam dispostos a sacrificar a sua própria vida por algo que valesse a pena. E que não valia a pena só para eles, irmãos. Era para a descendência deles. Era para os filhos, para as esposas que entrariam juntamente com eles na terra. Para os netos, para os bisnetos, para os tataranetos. Eles não estavam dispostos a morrer pela promessa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eles não estavam dispostos ao sacrifício, irmãos. Eles sabiam que eles tinham que lutar, mas eles tinham medo da morte. Eles tinham medo da batalha. Ou tinham os dois juntos. Para eles era melhor perder a vida de qualquer jeito no Egito, irmãos. E para nós o Egito é o mundo. Para nós o deserto é a provação, irmãos. Não esteja disposto a perder a sua vida por qualquer coisa. Jesus mesmo disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Ele disse: aquele que quiser salvar a sua vida precisa perdê-la. Porque há coisas pelas quais você precisa estar disposto a morrer, meu irmão. Amém? Você precisa estar disposto a lutar, irmãos, nem que seja necessário morrer. Tem coisas que valem a pena, irmãos. Pagar o preço. Pagar o preço em oração. Pagar o preço em intercessão. Tem coisas que valem a pena, meu irmão. Diante, irmãos, desse tempo que se aproxima a volta de Jesus, irmãos, você precisa encarar isso. Eu sei que é difícil falar de morte, porque a maioria das pessoas tem sim apego à sua vida. É algo comum, é algo normal. Mas diante da dificuldade, irmãos, de entre escolher a terra e voltar atrás, esteja disposto a morrer. Eu não ouvi nenhum amém. Eu estou falando algo sério, irmãos, porque o que está em jogo sempre é a sua salvação. O que está em jogo sempre é a sua casa, a sua família, a sua igreja, irmãos. São coisas que valem a pena. Amém? Vale a pena você pagar o preço para um dia colher no seu filho, no seu neto, no seu bisneto. Vale a pena, meu irmão. Antes morrer do que perder a vida. Era isso que, irmãos, eles tinham que encarar. Eles não estavam dispostos a morrer pelo aquilo que valia a pena para eles. A promessa. E o problema aqui é bem simples, irmãos. Ou você escolhe viver para morrer com Jesus, ou você continua morto. Porque na verdade, irmãos, o que eles estão fazendo aqui é dizendo: eu não quero lutar ao lado do Senhor. Eu não quero pagar o preço ao lado do Senhor. Se Ele me der essa terra, beleza. Mas se Ele não me der, então eu volto para casa. Eu vou embora. Não estou disposto a pagar um preço. Irmãos, Jesus Cristo pagou um preço por você.
Jesus Cristo, diante da agonia da cruz, irmãos, Ele decidiu ir até ela. Como Deus no jardim do Getsêmani, irmãos, você acha que Deus não poderia ter revertido toda aquela situação? Se Jesus pedisse, como filho que Ele era, como Deus que Ele era, você acha que Deus não poderia reverter tudo aquilo? Mas Ele entendeu, é a vontade do meu Pai, e vale a pena morrer por ela. Tu quer um exemplo, meu irmão, de que vale a pena isso? Você está aqui. Ele olhou para tudo isso e disse, vale a pena. Eu vou ver eles me honrando, me amando, me adorando. Vai valer a pena. Tem coisas pelas quais vale morrer, irmãos. O problema é que nós estamos dispostos a arcar com tantas coisas, a pagar o preço em tantas coisas, e não por aquilo que vale realmente a pena. Nós estamos aqui falando de salvação, como eu disse, irmãos. Deus está mostrando para eles, irmãos, como Ele agiria, como Ele faria com que a gente entrasse na terra prometida de uma vez por todas. Amém? Deus tinha prometido uma terra para Abraão, irmãos. E por mais que você não entenda isso muito bem, irmãos, na época era algo valioso. Ter uma terra, ter um chão para plantar, para colher, para criar os seus filhos, era algo valioso. Eles não tinham nada disso, irmãos. Eles nem ao menos eram um povo se Deus não tivesse escolhido Abraão. Amém? Eles não eram nada, eles não eram ninguém. Deus os tinha separado, Deus os tinha escolhido, e ainda disse, eu vou dar uma terra para vocês. Mas eles não estavam dispostos, irmãos, a lutar por aquilo. Eles preferiam ser peregrinos, estrangeiros em terra alheia, debaixo da escravidão. Irmãos, você precisa estar disposto a lutar contra a sua carnalidade. Você precisa estar disposto a morrer para o mundo, meu irmão. Você precisa estar disposto a morrer por aquilo que você deixou para trás. Amém? Porque se não for assim, irmãos, você só vai perder a sua vida. E nós precisamos entender isso, irmãos. Assim como Deus deu algo ao povo de Israel, irmãos, Ele nos deu algo também. Se Ele não nos tivesse escolhido, irmãos, se Deus não tivesse dado a promessa, se Deus não tivesse te dado Jesus Cristo, você teria perdido a sua vida. Nós estaríamos perdidos, irmãos. Eu cheguei até aqui, irmãos, para dizer uma coisa para vocês. Desde o início dessa mensagem, eu insisto, nós estamos numa jornada. Amém? Você está numa jornada, irmãos. Num caminho em direção à vida eterna. Amém? Mas quando você desvaloriza a jornada, irmãos, mesmo diante das dificuldades, das lutas, dos desertos, das perseguições, quando você desvaloriza a jornada, você está desvalorizando o alvo. Amém? Só vale a pena lutar, irmãos, porque tem algo nos esperando que é muito grande. Aquele povo não entendeu isso, eles estavam desvalorizando o caminho, eles estavam desvalorizando a jornada, eles estavam fazendo pouco caso. Na verdade, o que eles não perceberam é que estavam fazendo pouco caso daquilo que Deus tinha prometido. Quando você desvaloriza a sua jornada com o Senhor, irmãos, do jeito que ela tem que ser, porque repare, nós sempre falamos isso aqui, Jesus disse, a porta é estreita, o caminho é estreito, no mundo tereis aflições, dificuldades. Ele disse, irmãos, Jesus não mente para ninguém. Amém? Jesus não mente para ninguém, irmãos. Você abre a mensagem da palavra de Deus, a mensagem da Bíblia, irmãos, tem muitas coisas difíceis, é claro. Mas o grosso, irmãos, você pode ler e entender. O grosso você pode ler e entender. Está claro lá. Ele não engana ninguém, irmãos. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Eu vos darei o Espírito Santo, o Consolador, aquele que ensinaria vocês a todas as coisas. Não desvalorize a jornada que Deus te deu, meu irmão.
Encare as lutas, encare as dificuldades. Você não pode ser acomodado, irmãos. Estou fraco na fé e vou continuar assim. Não estou disposto a pagar o preço. Não estou disposto a morrer. Vou tentar a sorte lá no fim, se ele me levar, levou, senão... Irmãos, tem muito crente que é assim. Por mais que possa parecer bobo isso, mas tem muito crente que é assim. Acha que vai tentar a sorte, o par ou ímpar com Deus lá na eternidade. Ele vai jogar uma moeda para cima e... Sabe por quê? Irmãos, o final da caminhada tem um alvo. Jesus Cristo, amém? Mas para quem está caminhando com Ele. Quem não está caminhando com Cristo também está indo em direção ao alvo, ao abismo. Assim como tem crente que desvaloriza o alvo Jesus Cristo, tem descrente que desvaloriza o alvo inferno, irmãos. Como se fosse algo... isso é historinha de criança. Isso é para botar medo nos crentes para eles ficarem dentro da igreja. Tem gente que desvaloriza o inferno, irmãos, como se fosse algo banal. Não, eu vou encarar, vou fazer um churrasco com Satanás. Tem fogo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você tem que ter pavor do inferno. Amém? Eu, quando era pequeno, tinha pavor do inferno. Muito por falta de perspectiva também. Mas mesmo assim, você precisa ter medo do inferno. É o lugar completo da ausência de Deus. Não é o fogo simplesmente. Não é Satanás lá com o tridente lá, como nem tu vê na TV, nas historinhas. Apocalipse deixa bem claro, irmãos. Quem estiver no inferno junto com Satanás será atormentado pelo Cordeiro. É a ausência completa de Deus. Você precisa ter medo disso. Qual é a melhor forma, irmãos, de encarar isso tudo? Valorizando a promessa, valorizando Jesus Cristo, valorizando o que Ele fez por você, valorizando a sua caminhada, irmãos. É de glória em glória que Ele está te aperfeiçoando. É de glória em glória que Ele está, irmãos, te levando à eternidade, que Ele está te fazendo caminhar, que Ele está te fazendo transpor. Quando você ignora tudo isso, você está desvalorizando a sua jornada, irmãos. E por consequência está fazendo pouco caso do Senhor. Amém? Segunda, eles culparam então Moisés e Arão, irmãos. Segunda coisa, eles culparam o Senhor. Isso me remete lá ao Jardim do Éden novamente. Leia ali no verso 3 comigo rapidinho, irmãos. Eles disseram assim: por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e nossas crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? O segundo que eles culparam nessa rebelião foi o Senhor, irmãos. E era mais fácil para eles, irmãos, acreditarem que morreriam em combate do que confiar que o Senhor os faria vencer. E tem muito crente assim também, irmãos. Hoje é uma mensagem de diagnóstico. A pergunta que eu fiz antes, quem você está culpando? Eles culparam também o Senhor, irmãos. Eles conseguiam acreditar com facilidade que morreriam, mas não conseguiam acreditar no Deus que os tirou do Egito. E aqui eu te pergunto, irmãos, porque a sua jornada é de diagnóstico todo dia. Paulo disse: examine o homem em si mesmo. Você dá um passo, irmãos, e precisa examinar como está a sua fé. E aqui é a pergunta que fica: como está a sua fé em Deus? Será que você não tem esquecido das coisas que Ele fez por você? Assim como o povo fez, irmãos. Eles presenciaram coisas grandes. Eu tenho certeza que você já presenciou coisas grandes na sua casa. Deus transformou a sua história, Deus transformou a sua família. Deus colocou os seus filhos diante dos caminhos dEle. Isso são coisas grandiosas, meu irmão, e você precisa lembrar o que o Senhor fez por você. Assim como canta o salmista lá no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eles estavam voltando para casa com alegria, cantando ao Senhor. O Senhor fez coisas grandes. Ele nos tirou do cativeiro. Meu irmão, é isso. Você precisa ter essa perspectiva na sua cabeça. Eu estava no mundo, eu estava perdido sem o Senhor.
Não tinha perspectiva dentro da minha casa. O meu relacionamento estava ruindo. Eu perdi tudo de uma hora para outra. E o Senhor foi lá e te estendeu a mão, meu irmão. Ele iluminou o seu caminho, Ele iluminou os seus olhos. Ele abriu os seus olhos para que você pudesse enxergar. Com você Ele trouxe todo o resto. Se você está aqui hoje, você precisa lembrar, o Senhor fez coisas grandes. Irmãos, diante da dificuldade do caminho, você não pode ficar lamentando e dizendo: mas está muito difícil, mas tem que orar, tem que ler a Bíblia, mas tem que jejuar, não sei o quê. Irmãos, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista. Mas só que, claro, irmãos, é muito mais fácil ficar dizendo: não vai dar. É muito mais fácil ficar dizendo: eu vou morrer, eu vou me perder, não vai dar certo, não vou resistir. Você não precisa ficar falando frases de afirmação, não é isso, irmãos. O que você precisa é colocar os seus olhos no Senhor e dizer: Ele vai me ajudar. O Senhor é a minha bandeira. Eis que eu vou contra o Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? É o Senhor, irmãos, que nos fará vencer. Quem confia só em si mesmo, irmãos, como eu já disse para você, está colocando no lugar de Deus, no trono de Deus, um ser incapaz, um ser frágil, que somos nós mesmos. Como eu disse aqui na semana passada, eles tiraram Deus do negócio, irmãos. Ou seja, tiraram Deus do centro, tiraram Deus do trono da vida deles, da perspectiva deles, e se colocaram no lugar. Mas ao se colocar no lugar, irmãos, você precisa entender uma coisa: quando você for recorrer a esse Deus que você colocou, que pode ser você mesmo, pode ser outra pessoa, pode ser alguém, alguma coisa, pode ser o dinheiro, sei lá pode ser a sua saúde. Quando você coloca esse Deus no trono, irmãos, quando você for recorrer a Ele, você vai perceber uma coisa: é frágil, é passageiro, não tem poder. Se você me colocar no trono, irmãos, o dia que você se prostrar aos meus pés, eu não vou poder fazer nada por você. Se você coloca o seu esposo no trono, o dia que você for recorrer a ele não vai poder fazer nada por você. Porque nós somos fracos, irmãos, frágeis sem o Senhor. Esse é o problema de tirar o Senhor da jogada. E quando eles não encontraram no Deus chamado si mesmo, seu próprio umbigo, quando eles não encontraram força, irmão, suficiente, eles resolveram culpar então o Senhor Deus Todo-Poderoso. É engraçado isso, irmãos. É engraçado isso. Eles voltaram com uma perspectiva totalmente carnal, apenas olhando do umbigo deles. Tiraram o Senhor do lugar, se colocaram no centro, confiaram apenas em si mesmo. E como não deu certo, irmãos, eles resolveram culpar o Senhor que eles tinham tirado do trono. Irmãos, Deus é tão misericordioso com nós. Nós fazemos isso constantemente, irmãos. E eu fico imaginando Deus se olhando: você está fazendo de novo, cara. Tu está me tirando de novo dali. Tu está se colocando no lugar de novo. Não vai dar certo. Deus fica olhando. Daí quando não dá certo, a gente recorre para quem, irmãos? Irmãos, entendam uma coisa: você não pode lembrar do Senhor apenas nos dias de dificuldade. É natural, é comum lembrar do Senhor quando dói, quando sofre, quando perde. Mas você não pode lembrar dele apenas quando tudo está mal, irmãos. Porque é claro, você não vai conseguir solução em lugar nenhum. Mas quando você está bem, por isso que Paulo diz: aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. Quando tudo está bem na sua vida, irmãos, aí sim que você precisa se jogar aos braços do Senhor. Pai, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Se eu estou aqui é porque o Senhor quis. Está tudo bem, graças a Deus, mas eu preciso de Ti. Porque eu posso perder tudo amanhã. Eu posso perder as minhas forças amanhã. Eu posso perder a minha capacidade de ver, de andar. Eu não sei, Senhor, o dia de amanhã. Eu preciso de Ti.
Quando você tira o Senhor do trono, você não tem a quem recorrer, meu irmão. E daí não basta sua proatividade, não basta sua organização, não basta o seu conhecimento, porque sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não somos nada, irmãos. Por isso que o autor de Eclesiastes, Salomão, ele fala muito a respeito disso. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque isso passa. Ele passa o livro inteiro dizendo: não seja tão otimista contra as coisas deste mundo, porque tudo é passageiro. Um dia está aqui, outro dia não está. Não vai adiantar de nada você trabalhar demais e não poder usufruir daquilo que você conquistou. Ele passa o livro inteiro falando: lembra do Criador, lembra do Criador. Essa deve ser a nossa perspectiva, irmãos. Amém? Eu já estou encerrando. Terceiro, irmãos, eles culparam as mulheres e as crianças. É interessante isso, irmãos. Leia de novo comigo o verso 13. Ali. A parte B do versículo ele diz assim: nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltar ao Egito? É engraçado isso, irmãos. Porque agora eles eram um povo livre. Eles estavam com medo de ser capturados novamente, mas eles já eram escravos no Egito. Quando Deus sai do foco, irmãos, a gente perde a noção. A gente perde a noção de onde está, do que está fazendo. Que tivessem ficado então no Egito, lá eles eram prisioneiros. As mulheres não seriam capturadas, elas já estavam. É interessante aqui, irmãos, aqui surge essa questão das mulheres e crianças. E até parece um bom pensamento, uma boa ideia de cuidado, né, de zelo. Mas na verdade só mostra, irmãos, aquilo que eles eram. Homens medrosos, incapazes. Eles não tinham fé. Eles não confiavam no Senhor. Eles se apegavam, irmãos, na fragilidade das suas esposas, dos seus filhos, apenas para amenizar a insegurança deles. Apenas para amenizar a insegurança daqueles que confiam em si mesmos. Eles disseram: as nossas mulheres, as nossas crianças. Desculpa para ser medroso, para ser covarde. Desculpa, irmãos. Não seja assim. Não seja assim. Não recorra à fragilidade de terceiros, irmãos. E aqui eu abro um alerta a você e quem for nos escutar na internet. Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, homens e mulheres são falhos. E é clichê falar isso, mas o pessoal esquece. Irmãos, a sua fé tem que estar firmada no Senhor. No Senhor. No Senhor, porque Ele é o único que não falha. Não tem variação de mudança no Senhor. Não existe fragilidade no Senhor. Era muito mais difícil para eles reconhecer: nós não temos fé suficiente. Mas eles decidiram culpar os mais frágeis. E até a aparência aqui deles, irmãos, era de alguém preocupado, porque era comum realmente na época. As mulheres e as crianças eram capturadas na guerra. A preocupação deles até parece justa. Até parece de boa aparência, de bom tom. Mas o Senhor cuidaria deles, irmãos. Eles apenas estão usando uma muleta, como sempre. Vamos nos apegar à fragilidade das mulheres, das crianças, enquanto a gente ameniza a nossa falta de fé. A nossa falta de fé. E aqui eu faço um alerta a vocês também. A fé da sua casa depende de você. A fé da sua esposa, a fé dos seus filhos. Repito, para os que ainda não são casados aqui, para as crianças, aquilo que vocês vão ser no futuro, o relacionamento de vocês depende do Senhor. Amém? Não culpem depois outras pessoas. Não culpe a sua esposa, não culpe o seu esposo. Mas o meu filho é rebelde, não sei o quê. Mas a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar.
Ah, mas ele me responde: ensina a criança no caminho que deve andar. Ah, mas ele se desviou, então não ensinou a criança. Você está entendendo, irmãos? Responsabilidade, assuma isso. Vai ficar feio chegar diante do trono do Senhor, ir lá e começar a dar desculpa, porque Ele vai dizer: meu filho, está aqui, ó. Vou passar no teu slide aqui. Coloca aí, Pedro. Daí você está lá: Senhor, não, mas não foi assim, Senhor Deus. Senhor, não, mas está aqui, ó. Coloca aí, Pedro. Está aqui no meu... Pega o outro pendrive lá. Vamos assumir, irmãos. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Amém? Aqui eu encerro. O resultado da perspectiva, irmãos, deles, dessa perspectiva mundana, carnal, de transferir responsabilidade, de botar a culpa nos outros, causou uma rebelião no povo, causou uma rebelião na casa deles. Irmãos, por causa daqueles 10 homens, um povo inteiro voltou para trás. Por causa de 10 pessoas, irmãos, um líder de cada tribo foi responsável pela ruína da sua casa, dos seus descendentes. Amém? Vamos atentar para isso, irmãos. Você é responsável pela sua vida, pela sua história com o Senhor, mas por aqueles que estão ao seu redor. E nós estamos juntos, irmãos, lutando dia após dia, examinando a nossa vida, o nosso coração, porque nós somos responsáveis, irmãos, pela forma como nós vemos aquilo que Deus nos deu. Amém? Porque não basta apenas Deus te dar algo grande, irmãos, te dizer que é grande se você não leva a sério. Amém? Não basta. Que pai e mãe gostaria de dar um presente ao filho depois de muito suor, né? O presente lá de 15 anos da criança, da debutante, na bicicleta, né? A Cici. Daí tu dá pro filho e a filha faz pouco caso. Como que fica o coração de um pai e de uma mãe, será? Eu não sei. Mas eu creio, irmãos, que Deus tem essa preocupação conosco. Com cada um de vocês aqui, é individual o que eu estou falando. Amém? Deus lida com a gente no individual, irmãos. Ele conhece todos, ele não tem limitação. Deus está aqui, está do outro lado do mundo. Não tem essa limitação. Amém? Amém? Ele sabe de todas as coisas. Atente para isso, irmãos. Atente. Como está a minha vida? Será que eu estou assumindo as responsabilidades de ir adiante, de vigiar a terra, de preparar a descendência, de animar, de colocar os meus filhos em direção ao Senhor, a minha casa? Nós temos essa responsabilidade, irmãos. Amém? Se coloque de pé. Semana que vem nós vamos falar, irmãos, dessa outra afirmação deles, em que eles dizem: então vamos voltar ao Egito. Amém? Nós estamos, irmãos, pregando, ensinando a respeito disso, justamente para que não nasça no seu coração esse desejo.